Queridos, é bom ver alguns de volta, ainda temos algumas pessoas viajando, né? E final de ano a gente tem muita transição, muita gente, né? Em viagem. Mas glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus. Amém? Ministério Infantil, me ajuda aí com essas duas bênçãos aí que chegou aí agora aí, ó. Amém? Ô Miriam, encaminha eles para o Ministério Infantil. Pode ficar na liberdade aí. Amém? É duas Miriam, eu falei a Miriam mãe, a outra Miriam já foi lá. Glória a Deus por isso. Amém? Queridos, assentados mesmo na sua liberdade, eu estava lendo o Sermão do Monte e também sobre assisti o filme, né, do The Chosen, assistimos aqui do Natal, depois eu continuei lendo ali alguma sequência, e é muito gostoso a gente perceber, pensar o lugar da palavra de Deus, pensar o Sermão do Monte, e eu gosto muito do Sermão do Monte, muito. O Sermão do Monte, ele realmente é uma mensagem impactante, importante, não que os outros não sejam. E sobre o versículo 6, nasce essa mensagem que eu quero ministrar hoje. Mas ela não é o pericope da mensagem, eu não vou usar esse versículo para abrir a ministração da palavra. Mas eu queria te levar a um lugar comigo. Quando Jesus ministra o Sermão do Monte, Jesus consegue contemplar toda a Escritura. E ali diante daquela multidão, as pessoas estão sentadas, é como aquela biblioteca ali, Jesus ia lá, ele pegava ali uma parte e ministrava, ele pegava uma outra parte e ministrava. Então o Sermão do Monte, ele é um quebra-cabeça do Antigo Testamento. E ele vai pegando a palavra e trazendo e aplicando às pessoas. Eu queria muito que você daqui essa noite, impactado pela palavra, não pela minha argumentação, não pelas minhas falas, mas por aquilo que a palavra de Deus é. Sobre o Cristo que pega essa mensagem e traz em outro contexto, em outro tempo, para crescimento, para profundidade, para transformação. Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse, vamos lá em Isaías 55, versículo 1. Quem quiser ficar em pé para a leitura da Bíblia, sua liberdade, tá bom? Quem quiser permanecer sentado, sentado fique. Isaías 55, versículo 1. Irmãos, é muito bom ver algumas pessoas, mas me permitam comentar. Feliz de ver o pastor Heber aqui, irmãos. O pastor Heber é um amigo, um homem de Deus, e nos alegra muito. Seja bem-vindo, pastor Heber, está em casa. Amém? Isaías 55, 1, diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e a vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro que não é pão, naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra ela é remédio, a tua palavra ela é rema, a tua palavra ela é poderosa. Pai, a tua palavra é a única capaz de entrar nos nossos corações, Pai, nas nossas juntas, medulas. Pai, somente a tua palavra é capaz de trazer aqui crescimento, graça,
graça sobre graça, restauração e cura, direcionamento. Pai, só a sua palavra, Deus, pode trazer aqui, ó Deus, tirar toda a cegueira, toda a manquidão, Pai, toda caminhada errada, Pai, todo pensamento errado. Pai, somente o Senhor pode trazer a paz que é sobre todos. Pai, que somente o Senhor seja sobre este lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Me permita ir lá em Mateus, que é o Sermão do Monte, né? Mateus 6. Jesus vai dizer assim: bem-aventurados que têm fome e sede. Eu vou voltar no Sermão do Monte. E como a gente precisa entender esse lugar. Olha onde Jesus foi, como Jesus, né, fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, queridos, Jesus foi lá em Isaías, e eu vou voltar para lá. A todos vocês que têm sede. O que gera sede? Quem tem sede? O que gera sede em nós? Irmãos, fica o dia inteiro de cama assistindo filme. Você não tem sede. Sai e vai fazer uma caminhada. Vai jogar uma partida de futebol. Vai gastar energia. Quando você se coloca na condição de trabalho, de esforço, você tem a necessidade de buscar, de recuperar, de saciar a sua sede. Então, o que gera sede em nós? É se colocar no lugar do trabalho, no lugar de fazer. Muitas vezes a igreja não tem sede, porque ela não caminha na Escritura. Não gera necessidade. Estamos como aqueles que dormem, alheios. Porque quando nós nos esforçamos, quando geramos esforço, é natural a necessidade de nós recarregarmos as nossas forças. Então, o texto vai dizer: quem tem sede, venham às águas. Não há outro lugar. Parece uma resposta equivocada, ou clara demais, até uma resposta esquisita, estranha. Porque qual lugar você vai saciar a sua sede, a não ser aonde tem água? Mas eu preciso que a gente pare e pense. Nós sabemos onde bebemos dessa água, dessa fonte que jorra para a eternidade. Nós estamos realmente convictos de onde encontramos essa água. Quantas vezes vivemos uma vida religiosa? Estamos na igreja, mas sem sede. Estamos na igreja, tem uma mesa posta, e a gente não sabe o que é comer da mesa, ter comunhão. E eu gosto, querido, que embora Jesus não vá falar da questão de comprar sem dinheiro, mas ele vai falar tanto da sede e sobre comer. E ele vai dizer algo: venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço. Irmãos, você tem crédito para comprar na mercearia sem dinheiro? É legal, né? É bom ter nome, ter crédito. Mas eu queria te levar a algo diferente. Eu queria que você pensasse sobre poder comprar pelo milagre de Deus, pelo favor de Deus. É como se eu chego no balcão e eu pego tudo que eu preciso e alguém chega para mim e fala: já pagaram a sua conta, pode levar. Ou seja, como? Eu ia pagar, mas alguém já pagou. Alguém já pagou.
E eu preciso saber que aquilo que nós fazemos, que quando nós direcionamos a um lugar de saciar, há um milagre. Quando bebemos de uma água, que não é uma água como a daquele bebedor, quando bebemos em lugar no Senhor, em águas profundas, gera um milagre, produz milagre, novidade de vida. Mas olha o verso 2, aqui é uma palavra dura. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Olha que o verso 1 vai falar, comprem sem dinheiro vinho e leite. Irmãos, é preciso que a igreja seja alegre. Vinho vai falar de alegria. Vinho vai falar do Espírito Santo. É preciso saber que isso não me custa. Isso não me custa. A alegria, ela é de graça. Que isso, pastor? O senhor é doido? Não, irmãos. Quando nós bebemos da palavra, quando nós bebemos do Cristo, que é o verbo vivo, há algo sobrenatural. O problema é que muitas vezes a gente quer ir em Deus para resolver outras coisas e não aquilo que é essencial. Alegria e o leite é uma alimentação básica do nosso crescimento. Uma criança em formação, ela bebe leite, ela se fortalece no leite. Não se dá maçã para um bebê, não se dá mamão para um bebê, não dá comidinha, papinha para um bebê. Dá leite. Não dá nem água, porque o leite é uma condição natural dele. Quando eu e você buscamos no Senhor, compramos no Senhor aquilo que é essencial, encontramos alegria no Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A minha alegria não vem por estrutura. A minha alegria não vem por estrutura. A minha alegria não vem pelo que eu tenho, mas é pelo aquilo que nós somos em Cristo. Nós precisamos pensar. Irmão, nós estamos terminando um ciclo de um ano. O que nos faz feliz? É o que nós conquistamos? O que te faz feliz? O vinho vai falar de alegria, de felicidade. O Sermão do Monte, ele começa sobre ser feliz, ser bem-aventurado. Há um lugar de alegria. De que forma que a gente encontra essa alegria? Tem que comprar com dinheiro? Ou é simplesmente uma vida de servidão no Senhor? Irmãos, as coisas do Senhor é muito simples, simples, simples. Agora, o próprio Isaías vira para nós e fala assim, eu falo para vocês que vocês podem comprar sem dinheiro vinho e leite, mas vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é essencial, que é o alimento, que é o pão, que é básico. Quem é o pão vivo? Quantas vezes nós não investimos tempo no pão vivo que desceu do céu? Quantas vezes? E o suor naquilo que não se satisfaz. Irmãos, aquilo que a igreja, de modo geral, e eu não refiro a Moriá, mas de forma que a igreja não consegue habitar em alegria, são de formas que nós nos movimentamos, gastamos os nossos recursos, gastamos os nossos tempos. Cada um de nós tem 24 horas.
Alguém aqui se dedicou mais a Deus hoje? Alguém nem lembrou de Deus hoje? Alguém nem lembrou que o Espírito Santo habita dentro dele? Alguém hoje se movimentou e tudo o que fez, deu graças ao Senhor. Reconheceu o Senhor em todas as coisas. Isso é individual. Mas querer viver um alinhamento como igreja, querer gozar das mesmas virtudes, do mesmo plano espiritual, é utopia. Quem alimenta bem, tem mais saúde. Quem alimenta mal, tem menos saúde. Quem cuida do seu físico, tem mais saúde. Quem não cuida do seu físico, tem menos saúde. Sim ou não, irmãos? Agora, quem busca alimento espiritual, vai ter mais saúde. Gastamos recursos naquilo que não é pão. Gastamos energia, suor naquilo que não satisfaz. Fazemos a coisa errada. E quando nós fazemos a coisa errada, perdemos tempo de comunhão com Deus, colocamos em risco tantas coisas e projetos de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Cuidado. Ouçam com atenção o que eu digo e comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Ah, queridos, como nós precisamos estar atentos, saber o que comer. Nós precisamos de uma boa comida, de uma boa água, de um bom vinho, de um bom leite para saciar a nossa casa, sem faltar o pão vivo que desceu do céu. Irmão, só tem sede quem produz esforço. Sede só é saciada nas águas do Espírito Santo. Comprar e comer sem ter dinheiro é provisão de Deus. E Deus tem plano de coisas essenciais. Há um desperdício de recursos em coisas erradas. Rede social, tantas outras coisas. Trabalhos que Deus não mandou fazer, coisas que Deus não mandou fazer, irmãos. Ouça com atenção. Saboreie. Eu queria que você fosse comigo agora em Mateus 5. E que a gente possa ser confrontado com a palavra. Queridos, com muita graça, a gente não tem que ir no culto para gostar do culto. Não é sobre gostar do culto. É sobre fazer o sentido e entender a mensagem. Quando você vem ao culto e gosta do culto, isso é perigoso. Porque a palavra precisa produzir em nós transformação, arrependimento, direcionamento, posicionamento. Se você vem aqui e sai do mesmo jeito, é em vão. É em vão. É uma perda de tempo. Você está investindo suor naquilo que não faz sentido para você. Mateus 5:1, eu vou ler ali com o Isaac. Isaac hoje está na mesa, hein? Que bom, Isaac. Gostei de te ver aí, viu? Bora lá. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Pode deixar aí, pode voltar. Ao ver as multidões, tem 2 dias que eu mandei os versículos para os irmãos, para a maioria, e a imagem era a mesma. Que imagem era aquela? Sermão do Monte. Sermão do Monte. A mensagem de hoje já estava em algo daquilo que o Espírito Santo vinha trabalhando no meu coração.
Se você não gosta do The Chosen, se você não gosta daquela imagem de Jesus, irmão, fica tranquilo, não é sobre isso. Fica tranquilo. Mas é muito legal a gente pensar aquele lugar ali, aquela multidão, e Jesus ali discursando. Já dá para ver que Jesus estava sentado. Lá ele está sentado ou em pé? Lá está em pé. Está tudo bem, irmãos. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Pode segurar ainda, Isaac. Olha esse texto. Irmãos, não dá para uma multidão. Presta muita atenção. Não dá para uma multidão seguir uma liderança, um ministério, se a liderança não é com o seu pastor. Não sigam pessoas que não tenham a sua liderança conjunta, comum, andando junto. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não sigam pessoas isoladamente. Cuidado. Se você é um liderado e não consegue caminhar com seu pastor, cuidado. Muito cuidado. Para aquilo que você vai reproduzir. Para aquilo que você vai ser no ministério. O ministério saudável de Jesus, os primeiros a sentar para ouvir, eram os discípulos. Olha bem, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Irmãos, se a liderança, nós estamos terminando 2025. E eu louvo a Deus, porque eu posso dizer, estamos terminando 2024 com uma liderança mais forte. Pastor, flores? Não. Desafios? Mas crescemos. Crescemos. E essa palavra é para nosso crescimento e entendimento. Sobre o lugar que nós ocupamos. Sobre o quão próximo precisamos estar. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Se você não conectar aquele que tem te liderado, você vai sucumbir. Você vai se perder. É preciso se sentar para ouvir. Quando você fica no celular na igreja, você está perdendo seu tempo. Você não está alimentando. Você não está recebendo a palavra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo é quem ministra nessa casa, irmãos. Não é hora de brincar. Não dá para poder titubear em dois pensamentos. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, seguiu. Meu Deus. Vontade de estar lá igual em presídio. Aqueles lugares que eles falam que bloqueia o sinal de telefone. Eles falam, né? Só não existe, né? É preciso se aproximar. É preciso estar perto. Verso 2, Isaac. Então ele passou a ensiná-los. E ali começa um discurso. E ali agora Jesus começa a ensiná-los. Irmãos, a multidão, ela é como come das migalhas que cai da mesa. Primeiro quem come é os da casa. A prioridade de um ministério é sempre para os da casa. Pastor, o senhor é louco? Não. Porque se quem é da casa é bem cuidado, é alimentado, é amado, é acolhido, é importado, se importam com, todos querem fazer parte. Estão entendendo, irmãos? Quem quer entrar numa família, numa casa cheia de rixa, de briga, de divisão? Ninguém quer passar nenhuma noite lá. Verso 3. Feliz os pobres. Eu troquei de propósito, né? Bem-aventurado significa feliz. Feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu.
Jesus, ele é contramão, irmãos. Como que eu posso ser feliz por ser pobre? Irmãos, eu não preciso de dinheiro para comprar. Você entendeu onde a cabeça de Jesus estava? Não é sobre dinheiro. Irmãos, Moriá nunca existiu por causa de dinheiro. Essas portas não foram abertas e permanecem abertas por causa de dinheiro. E Moriá é lugar de provisão. A gente precisa pensar e entender. Bem-aventurado, feliz, aqueles que são pobres. Onde que Jesus estava com a cabeça de dizer isso? Isaac, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, verso 2. E a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, verso 3. E pôr sobre os que choram em Sião uma coroa de em vez de cinza, óleo de alegria, projeto de Deus é alegria. Em vez de planto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Jesus estava ali naquele lugar. Essa era uma palavra messiânica para o Senhor Jesus. E a igreja fica endemoniada quando Jesus pega Isaías e vai ler lá e ele diz assim: hoje se cumpriu isso aí. O povo dá coceira. Que isso? Esse cara está achando que ele é quem? O último pacote do biscoito? A igreja não via Jesus como Cristo. Por isso que Jesus foi perseguido. Jesus veio para trazer uma alegria que não é a alegria do mundo. Jesus veio para agir na vida dos necessitados, dos pobres de espíritos, dos angustiados, dos atribulados, para trazer libertação aos cativos. Então Jesus estava nesse contexto. Ei, eu estou aqui para fazer diferença na vida daqueles que precisam, aqueles que querem. Irmãos, preste atenção. Nunca obriga ninguém a vir para a igreja. Nunca obriga. É preciso ter prazer de estar na casa do Pai. É preciso ter alegria de estar na casa do Pai. É preciso se alegrar em ouvir a palavra, que é alimento. Despertar no outro. Meu Deus, como meu Deus é bom. Eu preciso saber falar do meu Deus, de um Deus que me ama, de um Deus que se importa, de um Deus que cuida. Jesus veio para os que querem, irmãos. Jesus veio para os pobres. Jesus veio para aqueles que o buscam. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Irmão, Jesus é como um pai que brinca com uma criança de esconder dela, esperando ser encontrado. Por que que você não tem um relacionamento com Deus? Permita o Senhor te achar, irmãos. No culto de aniversário da igreja, o pastor João Boaz ministrou essa palavra. Permita que o Senhor te encontre. Permita que o Senhor te pegue. Que Ele se revele. Abra seu coração para o Senhor. Fale das suas mazelas, das suas tristezas,
das suas feridas, da sua dor, mas permita que Ele traga o remédio. Permita que Ele toque as feridas, que Ele limpe as feridas, que Ele cure. Jesus veio para os pobres, irmãos. Aquele que aceita encontra o reino. Isaac, volta lá fazendo um favor, em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, pobre tem reino. Não pense em dinheiro, não, irmãos. Aquelas pessoas que precisam, reconhecem as suas limitações pessoais, que se prostram, elas encontram o reino. Verso 4, Isaac. Felizes os que choram, porque são consolados. Deus tem consolo. Deus tem prazer de trazer paz, consolo. Nós lemos isso lá em Isaías 61:2. Nós lemos Isaías 1 e depois eu li o 2. O 2 está falando de quê? De consolo. Um Deus que tem consolo. Um Deus que tem colo. Tem afavo. Tem carinho. Verso 5, Isaac. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso não é aquele que monta, não, irmãos. Que aproveita da boa vontade do outro. Manso é aquela pessoa sabe ouvir, sabe retratar, sabe voltar, ouve para ouvir e não para responder. Ela ouve e pergunta para o Espírito Santo: meu Deus, o que eu faço com isso? Senhor, o que o Senhor espera que eu faça? Não uma pessoa arrogante, não é uma pessoa cheia de si mesma, não é uma pessoa atribulada, agitada, cansativa. Quando você vai em Gálatas, você vê uma pessoa com domínio próprio, ela é cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Domínio próprio. Queridos, a gente precisa pensar. Hoje, a gente vê tantas coisas e o uso sobre as pessoas que só pensam em si, as pessoas que só estão preocupadas consigo mesmas. Tudo é para elas, por elas e para elas. E aí deram um nome para isso. Como é que fala? Pessoa que só pensa nela, tudo é para ela. Mas narcisista. Egoísta entra também. A gente vê essa palavra forte hoje, todo lado, todo mundo usa. Irmãos, eu fico pensando, irmãos, quando eu vou dar um passo para trás naquilo que eu quero falar, quando eu vejo que uma família foi destruída, um pai matou um filho matou o pai, a primeira coisa que eu penso: a igreja chegou atrasado, o evangelho não chegou naquela casa, o amor de Cristo não chegou ali. E toda vez que nós não fazemos aquilo que é para nós fazer, toda vez que nós estamos atrasados, nós produzimos muito mal. Permitimos que o mal reine. Nós precisamos ocupar o lugar que é nosso, de sermos mansos, pacificadores, agentes de Deus. Irmãos, a minha Bíblia fala que todo lugar que eu piso, o Senhor é quem me dá ali por herança. O Senhor é quem me estabelece naquele lugar. Irmãos, a vida do cristão é uma vida de governo.
Irmão, se eu chegar para trabalhar em qualquer lugar, eu chego e eu governo. Não é sobre ser o cara, é sobre algo que Deus faz comigo. Pastor, o senhor é doido. Não é não, irmãos. Irmãos, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhava como construção civil e eu ganhava mal. Eu era muito novo. Muita gente não confiava bons serviços em mim, que eu era muito novo. Eu já fazia rede hidráulica, elétrica, eu pegava uma casa toda para fazer, mas muito novo. E ali, eu fichei na Plascar. Na época era não era no Bandeirinhas, era perto da igreja São Francisco. Fui lá arrumar um problema no balcão térmico da empresa. Cheguei lá, consertei lá o serviço elétrico, consertei o balcão térmico. E virei para o chefe lá e falei assim, aqui, tem uma vaga de emprego aí para mim? Não. Tem uma vaga no almoxarifado no segundo turno. Eu falei, eu quero. Irmãos, eu nunca tinha trabalhado em indústria. Eu falei, eu quero. Eu nem andar em Belo Horizonte eu sabia. Eu falei, mãe, arrumei um problema para nós. A senhora vai ter que me levar lá em BH, na rua Niquelina, sei lá. Onde? É, né? Pois é. Nem sei onde é isso mais. Se for me lá hoje também não sei. Mamãe me levou lá. Eu era muito novo. E eu voltei com o emprego na mão. Trabalhei 2 dias do segundo turno. Cheguei lá, o almoxarifado, uma bagunça. Organizei tudo. Identifiquei as prateleiras. Eu não era almoxarife. Material pesado embaixo, material leve em cima. Para a prateleira cair, ninguém machuca. Fica mais fácil o meu serviço. O apelido do cara do primeiro turno era enfeite. Ele foi mandado embora no 3º dia, porque eu consegui fazer todo o serviço sem ele. Irmãos, quando você tem Deus, onde você chega, você governa. Não quero demissão de ninguém. Eu não era o almoxarife. 2 dias, cheguei e governei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você se colocar no lugar do Senhor, você governa. Deus quer te usar. E eu não queria trabalhar no segundo turno. Não imaginava eu o que Deus faria. Mas vamos voltar para a palavra, que ela é mais importante. Bem-aventurado ou feliz os mansos. Irmão, seja manso. Deus quer te dar a terra como herança. Deus quer te dar nações como herança. Deus quer te dar a sua família, a sua casa. Deus quer que você tenha domínio de todas as coisas. Não domínio no sentido de apreensão, de subjugar, de trazer paz, de trazer direção. Amém, irmãos? Eu não vou ler, mas quando Jesus estava referindo aos mansos, marca aí depois, escreve, anota, Salmos 37:11, vai falar dos mansos. Você será saciado quando experimentar mais do reino, cuidar dos pobres, chorar, porque felizes são os que choram. Quem chora, o Espírito Santo enxuga as lágrimas. Quando você for manso, Deus se aproxima. Ah, meu Deus, como a gente precisa entender isso. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantas pessoas estão caminhando uma vida cristã e não vê favor de Deus, não são saciadas, porque não entendeu o que é ser feliz no Senhor. Não conseguiu comprar nada sem dinheiro até hoje. Vive achando que precisa de ter alguma coisa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem algo que Deus pede para você essa noite. Filho meu, dá-me, pois, o teu coração. Quando você entrega o coração seu ao Senhor, Ele faz coisas novas. Ele transforma. Ele cuida. Ele age. Ele direciona. Você vai ser saciado. Você vai ser saciado.
Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, se a dor do outro não te sensibiliza, Deus não poupará você de dor. Se a necessidade do pobre não te sensibiliza, Deus não vai tirar de você a pobreza. Irmãos, se vocês não sabem saciar aqueles que choram, cuidado dos que choram, prepare-se para chorar. É preciso entender misericórdia. Irmãos, é preciso entender o lugar do perdão. Hoje eu provoquei na rede social. Hoje, um rapaz cristão, de grande calão aí, de grande proporção aí, que eu sigo, excelente pessoa, grande mentor financeiro, postou lá, ele é cristão, né? Postou lá que o lugar do perdão, briguei com o Eduardo, aí eu vou e peço perdão para ele, mas ele segue para lá, eu sigo para cá. Ele postou isso lá. E eu falei, sério? Não, esse não é o perdão de Deus. Irmãos, o perdão de Deus, ele é diferente. Não existe esse lugar de eu para lá e ele para cá. Eu vou dar um tempo, depois a gente... Não existe tempo, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito simples. E a gente fica criando coisas para distanciar daquilo que é essencial em Deus. A minha Bíblia fala que eu tenho que perdoar quantas vezes por dia, irmãos? 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Estou bom na matemática? No mesmo dia eu tenho que perdoar, brincando com o Eduardo aqui, 490 vezes. Se a primeira vez que ele errou comigo, eu errei com ele, eu até pedi perdão, e ele foi para lá, e eu fui para cá, como que eu vou dar mais uma chance de ter que tratar o perdão? Se eu tenho que perdoá-lo até 490 vezes por dia. O verdadeiro perdão, eu devolvo à pessoa a condição de estar ao meu lado. O perdão do Evangelho é caminhar junto. Pastor, mas isso é difícil demais. Eu sei, se fosse fácil não estava na Bíblia. Porque é uma contramão. Perdão não é tão simples, irmãos. E coisa triste é quando a gente não sabe viver esse lugar. Não sabe ser manso e perdoar. Perdemos, deixamos de alcançar favor de Deus, reino, a verdadeira alegria, por não saber viver aquilo que é do Senhor. Quem quiser depois entra no meu Instagram lá, vasculha lá que você vai achar lá. Rapidinho você vai achar, porque deu resenha lá. E um monte de gente, que isso? Onde que está isso na Bíblia? Está no texto, irmãos. Tem que perdoar 70 vezes 7. Você só vai conseguir perdoar alguém várias vezes se você der o direito dela estar ao seu lado. Sim ou não, irmãos? Está na Bíblia? Claro. Pastor, a minha vida está um inferno. Perdoe. Seja manso. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer misericórdia? Você quer perdão? Então haja. Então haja. Irmãos, é aquilo que eu te comentei. A gente não vem na igreja para gostar da mensagem. A gente vem para ser tratado pela palavra, aquilo que o Espírito Santo traz.
Nós precisamos dar o lugar à palavra no nosso coração. Se nós não formos mudados, transformados pela palavra, você vai ser transformado por o quê? Grupinho de amigos? Rede social? Por filme? É a palavra, irmãos. É a palavra. O que nos molda é a palavra. O que nos faz crescer é a palavra. Se a dor do outro não te sensibiliza, meu Deus, Deus não vai te poupar desse lugar de dor. Se você não perdoa, não espere ser perdoado. Verso 8, Isaac. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, aqueles que veem Deus, saem com o rosto cheio de glória. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto queimava. Tinha luz, tinha transformação. Não faz sentido eu querer viver uma vida com Deus se eu não entendo o que é o reino, o que é viver para Deus. Ver a Deus é um flash, eu vi, agora está visto. É viver uma eternidade, irmãos. Irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu saí de um campo de Cronos e entrei no Kairós de Deus. Aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas. Já gozam da eternidade, estão num corpo mortal, corpo limitado. Como ainda estamos no corpo limitado, precisamos da obra do Espírito Santo para reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos, pedir perdão, receber o perdão, o amor, a graça, a transformação. Permitir que a palavra altere o nosso ser, o nosso humor, encontrar a verdadeira alegria. Quem já experimentou quando tem uma briga com a esposa, e aí depois volta e fica aquele mel? Legal, né? Com a namorada. É legal. É ruim brigar. É ruim perder tempo. Mas quando você volta e corrige, irmãos, é gostoso. Mas isso espiritualmente é muito mais forte. Irmãos, se você quer nocautear o diabo na sua vida, libere amor. Acolha pessoas. Ame os pobres, os necessitados, irmãos. Ame pessoas, irmãos. Ame pessoas. Cuide de vidas. Permita que as pessoas vejam em você o Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Meu Deus, como é bom ter um coração limpo e vir ao Senhor. É bom demais, irmãos. Verso 9, Isaac. Bem-aventurados pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Irmãos, quando a gente produz paz na nossa casa, a gente trabalha para paz, somos filhos de Deus. Quando temos atitudes que não geram paz, cuidado. Cuidado. Irmão, nós precisamos gerar paz na igreja. O que Jesus fala? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Irmãos, bem-aventurados são os pacificadores. Irmãos, nós precisamos entender isso.
Nós precisamos viver esse lugar. Filho vê o Pai, irmãos. Veja que quem contempla o Pai é filho. Versículo anterior, verá Deus, verá o Senhor. Quem vê é filho. Porque Deus está para os seus filhos. Deus ama os seus filhos. Deus tem reino para os seus filhos. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que produzem paz. Esses são chamados filhos de Deus. Verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Irmãos, o verso 6 fala de justiça, o verso 10 fala de justiça, o verso 3 fala de reino, o verso 10 fala de reino. Jesus começa falando de reino e termina falando de reino, mas ele vem elucidar a justiça de Deus. Irmãos, Deus tem compromisso com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados. Com quem a igreja, eu e você como igreja temos compromisso? O que vivemos? O que contemplamos do reino? A que servimos? A que fazemos? A que fazemos? O que Deus tem para nós? Bem-aventurado ser feliz precisa entender a justiça de Deus e não a minha, não a sua. Precisa estar no lugar do reino. Irmãos, nós trabalhamos para o reino. Nós servimos ao rei para o seu reino. A igreja precisa entender isso. Não é sobre o que nós gostamos, não é sobre o que nós queremos. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Queridos, vamos voltar lá naquela imagem do Sermão do Monte. Jesus quer falar de muitas coisas. E Jesus vai discursar-lhe muitas coisas. E quando ele fala sobre o lugar de ser feliz, ele vai falar de reino como primeira coisa. Não existe felicidade sem pensar o reino. Não existe felicidade sem gerar consolo nas pessoas. Não existe felicidade se não entendermos que nós somos herdeiros de Cristo desse reino, herança. Não existe essa felicidade se não saciarmos a necessidade do outro. Por que eu falei sobre o egoísmo, sobre o narcisismo? Porque muitas vezes a igreja olha para o seu umbigo, para a sua necessidade. Queridos, eu não quero falar de política, mas o Donald Trump me ganhou quando ele falou assim: eu quero entender, por que está nascendo tanto autista de um tempo para cá? Está demais, irmãos. Alguma coisa não está certo. Sim ou não? Faz medo. Eu comentei domingo passado que eu estou fazendo uma pós em psicanálise. Irmãos, de 10 coisas que você escuta de psicanálise, 99 é narcisismo. E eu quero colocar, por que está nascendo tanto narcisista? Ou para você entender, tantas pessoas egoístas? Eu preciso entender. Eu estou estudando, eu estou pesquisando. Onde nasce esse endemoniamento? Meu Deus. O Senhor nos criou para uma perfeição, num lugar de amor. Se Jesus fosse narcisista, Ele não tinha morrido por nós, sim ou não, irmãos? É uma contramão. Irmãos, é preciso haver entrega. Igreja é entrega, é renúncia, é servo. Quem quiser ser o maior, que sirva mais. Seja servo do outro.
Pastor, qual é o maior desafio para a igreja hoje? Quem me segue na rede social sabe. Eu li um livro agora recente, Narcisismo na Igreja. Irmãos, eu estou estudando, estou orando, estou buscando. É preciso entender, é preciso crescer. Tem que matar o problema, é na origem. Por que do ministério infantil? Eu preciso tratar na origem. Eles precisam estar cheios do Espírito Santo, é agora. Não é esperar crescer não, irmãos, é agora. Precisam ser adoradores agora. Conhecer a palavra agora. Nós precisamos fazer diferente, igreja. 2025 está à porta. Esquecendo hoje, falta 2 dias. E é mais uma oportunidade da gente fazer certo, fazer melhor, fazer para o reino, fazer com graça. A minha Bíblia fala que todo trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova as suas forças no Senhor, irmãos. Nós vamos trabalhar muito mais em 2025. Nós vamos fazer muito mais. Nós vamos amar muito mais. Nós vamos acolher muito mais. Nós vamos cuidar muito mais. Nós vamos dar ombro para quem precisa de ombro muito mais. Feche seus olhos. Oh Senhor, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Pai, o teu sermão do monte, ele é muito rico. Quando o Senhor termina essa palavra da bem-aventurança, o Senhor fala sobre ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, prepara sal aqui neste lugar, aquele que dá sabor. Pai, que sejamos a luz do Senhor sobre essa terra, que possamos trazer luz sobre cada um. Que possamos, ó Deus, ser encontrados fiéis, ó Deus, à tua palavra. Pai, nos dê graça, nos dê direção, nos dê condução, Senhor. Pai, que os nossos filhos possam crescer em estatura e em graça, e em santidade e em comunhão com o teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos entender o reino, que sejamos consoladores, que sejamos pacificadores, mas que também sejamos saciados, Senhor. Pai, que possamos ver, ó Deus, a alegria que temos de poder comprar sem dinheiro. Pai, de poder, ó Deus, nos movimentar sem a condição da terra, porque nós nos movimentamos pelo céu. Pai, nós agimos pelo céu. Quando a nuvem se move, ó Pai, nós nos movemos. Pai, quando o Senhor traz direção, Senhor, nós fazemos. Pai, quando o Senhor se aquieta, quando o Senhor para, nós paramos. Pai, Deus, Senhor, aqui graça e entendimento sobre cada um, Senhor. Pai, seja o Senhor aqui sobre este lugar, Senhor. Seja o Senhor aqui sobre cada vida aqui, Senhor. Pai, opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor. Pai, nós não queremos sair daqui como mais um culto, Pai, mas que seja uma oportunidade de receber o alimento sólido que é a tua palavra. Pai, aquele que produz em nós, ó Deus, questionamentos, ó Deus, produz em nós, ó Deus, às vezes até tribulação, ali a gente fica até irado, mas a tua palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Senhor, que a tua palavra venha nos corrigir, que a tua palavra venha nos direcionar. Pai, que a tua palavra seja essa régua reta de justiça, Senhor, que nos mede, que nos transforma, Pai, que nos impacta, que age em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar, Senhor. Pai, santifica o teu povo na palavra. Pai, abençoa aqui, Senhor, neste lugar, cada família aqui representada, Senhor. Pai, aqueles que têm chorado, que encontrem no Senhor o consolo. Que sejam, ó Deus, saciados, Senhor. Que sejam amados, Senhor. Que tenham uma experiência de transformação e graça no Senhor. Pai, aqueles que têm andado perdidos, sem direção, Senhor, encontre no Senhor a direção, Senhor. Pai, que o Senhor venha avivar, ó Deus, ministérios. Pai, que o Senhor venha avivar, ó Deus, homens e mulheres de Deus, Senhor, para, Senhor, a tua obra, Senhor.
Pai, direciona o teu povo, santifica o teu povo, guarda o nosso coração no Senhor, Pai. Não nos permita que a gente tire o nosso coração da tua presença, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e nos conhece, Senhor. Pai, só o Senhor é capaz de trazer, ó Deus, alinhamento e direcionamento às nossas vidas, Senhor. Pai, que o nosso coração verdadeiramente esteja guardado e protegido no Senhor. Pai, que a nossa vida esteja, Deus, a cada dia, Deus, rendida ao Senhor. Pai, que o Senhor venha produzir em nós transformação e graça. Pai, que tudo isso que nós falamos venha produzir sal e luz. Sal e luz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.